queridos amigos, minhas queridas, vamos conversar um pouco sobre o acordo Mercosul e União Europeia. Eu não gostaria que, em meio a tantas notícias e comentários, que tantas vezes nos tiram o foco de refletir sobre questões essenciais, eu não gostaria que o recente acordo assinado entre o Mercosul e a União Europeia passasse e se transformasse simplesmente em um acordo comercial, ou que parasse de evoluir simplesmente como um mercado comum de 4 países da América do Sul, com os 28 países que constituem a União Europeia. Não gostaria que ficasse nisto e se perdesse tudo o que ele deveria significar para a construção de um novo mundo, que já está acontecendo e que deverá ser a nova civilização do mundo pós-tecnológico. Os que me acompanham em meu site, Participação e Solidariedade, ou nas redes sociais, em nossa página no Facebook ou em nosso grupo, por uma civilização participativa e solidária, ou ainda no Twitter, enfim, bem como os que conhecem ou têm lido meus livros desde a Idade do Homem, pioneiro, publicado ainda na década de 1980, vejam, e os que escrevi sucessivamente, de modo especial, a Revolução do Terceiro Milênio, no ano 2000, e Participação e Solidariedade, de 2004, publicado também na União Europeia, em 2012, e A Nova Universidade no Mundo em Transformação, ainda não publicado no Brasil, mas já publicado em 2017, também na União Europeia. Enfim, os que acompanham minha rede social e meus livros, sabem que a proposta por uma nova sociedade ou por uma civilização participativa e solidária constitui uma visão alternativa e sustentável onde as dimensões humanas podem coexistir em plena harmonia com os avanços da ciência e da tecnologia, em contraposição à ameaça de uma sociedade desumana comandada pelo domínio dos poderes absolutos, sejam econômicos, políticos ou das máquinas, esses poderes, que produzem, de um lado, a concentração de tudo, e de outros, a destruição do planeta e a exclusão crescente e desumana de parcelas cada vez maiores de pessoas, regiões ou países dos benefícios do desenvolvimento. Pois bem, essas são as alternativas, as escolhas que se põem diante dos dois caminhos que podem ser percorridos como decorrência desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. De um lado, o fortalecimento da economia em favor da concentração, seja a concentração nas mãos de alguns países, de alguns grupos, de alguns blocos ou de alguns sistemas globais, tendo como consequência o maior poder de competição e, portanto, da concentração, à custa da exclusão dos mais fracos. Ou, de outro lado, o fortalecimento da economia melhor compartilhada, através da participação e da solidariedade, maior a ser praticada entre os países, as economias, a participação maior dos benefícios dos avanços da ciência e da tecnologia, enfim, do crescimento da cooperação, da melhor distribuição da riqueza e do bem-estar, da justiça, da paz e da sustentabilidade da civilização. Este, do crescimento da cooperação e da participação, foi o caminho que a União Europeia aprendeu e construiu após a lição de 2 guerras mundiais,
consequência da competição e da busca da acumulação egoísta da riqueza, do bem-estar e do poder. Conflitos esses que, em menos de 50 anos, produziram a destruição e a morte de mais de 100 milhões de pessoas. É preciso perceber, meus queridos, minhas queridas, que foi preciso passar por essa dolorosa lição para que os países europeus iniciassem uma nova era de cooperação e de distribuição equitativa da riqueza e do bem-estar, uma nova era de paz, de justiça e de solidariedade, em construção entre os países e suas populações, que somam hoje mais de 5 milhões de habitantes, 10% da população mundial. Apesar do longo caminho andado, no entanto, é preciso dizer que a União Europeia ainda não é uma obra acabada e nem será jamais uma obra acabada, mas um sistema em permanente construção na busca de valores que você, que me acompanha, já terá identificado como componentes da massa de consciência, valores e aspirações que crescem no mundo e que irão fundamentar, sem qualquer dúvida, a nova civilização. Tenho segurança em dizer que quem não descobrir e não percorrer esse caminho, nações, países ou pessoas, vão ficar à margem do caminho da história. Retornando ao acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia, quero dizer que a construção da União Europeia também começou com um mercado comum entre apenas 6 ou 7 países. Cresceu para uma dimensão que ultrapassou os interesses econômicos para alcançar a dimensão política, cultural, ética, enfim, de convivência solidária e cooperativa que a caracterizam hoje. Lógico que existem forças retrógradas que se opõem a esse caminho. Os conservadores ingleses, por exemplo, saudosos do imperialismo da Rainha Vitória, os nacionalistas espalhados pelos países europeus que se opõem aos fluxos migratórios, consequência, esses fluxos, inevitável dos séculos de colonialismo e exploração da mesma Europa sobre toda a África e de grande parte da Ásia e da América. Um novo e sutil, esta oposição, um novo e sutil racismo nazi-fascista que perdura lá e que infelizmente também tem suas raízes espalhadas em outras partes do mundo. E basta ter os olhos abertos para ver que essa ameaça existe. Pois bem, da mesma forma como um mercado comum começaram 4 países da América do Sul, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, como na Europa tinham começado apenas a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica e a Holanda e o Luxemburgo, o mercado comum europeu, o começo. Espero que o acordo do Mercosul com a União Europeia, que está começando como um acordo comercial, cresça inicialmente como cresceu o mercado comum europeu, ampliando-se para integrar, além de aspectos comerciais, aspectos econômicos, políticos, culturais e de tantos outros aspectos ou valores que nos fazem, na América, um povo comum latino-americano, como lá existe um povo europeu. Que essa ampla integração de países integrados no Mercosul, como aconteceu no mercado comum europeu para a União Europeia, continue se ampliando para outros países da América do Sul, integrando países do sul da África ou do sul da Ásia, por que não? Um verdadeiro mercado comum do meridiano sul ou do sul do Equador. São reflexões, meus queridos amigos, minhas queridas, que me fazem convidá-la
haver na assinatura do acordo que institui, nesse momento, o Mercado Comum Mercosul e União Europeia, um evento que inicia um caminho muito maior do que simplesmente um acordo comercial entre um Mercosul raquítico de ideias e de economia, com uma União Europeia que caminhou longos passos na evolução da civilização. É preciso que as autoridades, os governos responsáveis por sua gestão e seu desenvolvimento, entendam que esse acordo não pode significar, como imaginam alguns, apenas um poderoso bloco comercial para competir com outros blocos. A esses devo dizer que, se caminharem nesse entendimento ou nessa visão pequena, estarão contribuindo, sim, com os que, cegos, encaminham a civilização no rumo de alguma forma de ruptura ou de destruição global que ameaça o planeta e a civilização. Ou se despertarem, esses mesmos gestores haverão de entender que esse acordo poderá significar o fortalecimento, além do comércio, dos valores comuns de nossos povos, da massa de consciência que constitui sua identidade e suas aspirações essenciais. Um passo corajoso e concreto na construção de uma civilização participativa e solidária. Deixo com você, meu querido amigo e minha querida, o convite para somar-se a essa massa de consciência e dar também, no seu limite e no seu espaço, esse passo corajoso, que pode ser nesse momento para você, simplesmente participando comigo desta reflexão, refletindo, comentando, compartilhando. Tenho certeza, querido amigo e minha querida, que na aceitação desse convite, com esse primeiro passo, você estará contribuindo para a construção de um mundo melhor, mais humano, mais participativo, mais solidário. Meu grande abraço.